inteligência emocional, se a gente fizer um recorte aqui, é, temporal de tempo, nós vamos analisar aí que fazem basicamente 8 anos a 10 anos que se trabalha muito forte a nível de Brasil sobre essa temática. Antes, obviamente, né, dentro da área da psicologia, dentro da área da psiquiatria, óbvio que faz muito tempo, né? Mas que esse tema saiu de dentro do ambiente do consultório médico, do consultório psicológico, e veio para dentro das empresas e veio, obviamente, né, sendo mais informal, permeando para todas as empresas ou para o senso comum das pessoas, a gente tem nesse período, né, que cresceu muito esse viés dos grandes influenciadores trabalhando essas questões relacionadas a inteligência emocional, né? Então eu faço um convite para vocês para que a gente possa, aí dentro do nosso tempo, entender um pouquinho mais sobre o que é inteligência emocional, quais são os impactos positivos e negativos que a inteligência emocional, de alguma maneira, rege a nossa vida, não tem como a gente dissociar a nossa vida, né? O nosso dia a dia, como é que a gente age nos diferentes tipos de ambientes que a gente frequenta, com os diferentes tipos de pessoas que a gente se relaciona, né? As questões sociais, as questões do trabalho, as questões de família, os diferentes papéis que a gente assume, com a questão relacionada à inteligência emocional. A gente sempre ouviu falar muito sobre QI, né? O indicador de inteligência, o quociente de inteligência. Então, quanto de QI você tem, né? Se a gente pegar aí os principais pensadores ao longo do tempo, né? Eu sou uma pessoa que acabo estudando um pouquinho as biografias dos principais pensadores, todos acabam tendo um destaque muito relacionado ao QI, né? Albert Einstein foi um dos principais, assim, que muito se fala, né? Sobre o indicador de inteligência. E a gente acabava, né, até na escola, falando e brincando com os colegas em relação a ter o QI maior ou menor. Nunca se teve muito essa normalidade de se falar sobre o que é o consciente emocional, ou seja, a inteligência emocional. O ser humano ele é construído de diversas inteligências, né? Uma delas é relacionada à sua emoção. Se vocês vão se lembrar da live da semana passada, quando eu e Kelly falávamos, nós comentamos sobre vocês e até a gente fez uma pergunta, né? Se a gente pudesse dar uma nota sobre o nosso nível de inteligência emocional, traduzindo o nosso nível de maturidade emocional, que nota a gente se daria, né? Faço um convite para vocês agora, só para a gente assistir um vídeo aqui, e aí vocês vão me dar a nota para esse vídeo aqui. The hardest job tonight, Javier Bardem and his wife are both nominated. Now, if she loses, he can't win. He is praying that Will Smith wins, like, please, Lord. Dana, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Oh, Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Vocês estão vendo o vídeo, pessoal, ou não? Eu não, para mim não está aparecendo. Os demais conseguiram ver ou não? Os demais, eu acho que o áudio deve estar bloqueado, porque ninguém fala e ninguém escreve. Que coisa, hein? Mas eu vou traduzir o vídeo aqui, tá, Daiane? O vídeo era muito específico. Vocês lembram do caso do Will Smith, quando foi ganhar uma premiação e que um ator que estava fazendo os anúncios, né, neste grande evento do Oscar, e ele falou, fez uma brincadeira com a esposa do Will Smith, a esposa do Will Smith tinha passado por uma situação de saúde, né? E o Will Smith, em determinado momento, estava dando risada, achando até engraçado, e de repente ele se levantou, foi até cima do palco e desferiu um tapa no rosto desse apresentador, que também é
um ator, né, mais voltado para o viés da comédia. Todo mundo entendeu, pensou que aquilo ali fazia parte do espetáculo, porque, obviamente, né, no Oscar sempre tem algum tipo de performance, e todo mundo pensou. O apresentador continuou falando, né, zoando sobre esse momento, e o Will Smith, durante 2 vezes, falou de forma bem alta: não coloque o nome da minha esposa nessa sua boca imunda. Enfim, aquilo tomou uma repercussão grandiosa e as pessoas começaram a entender que a brincadeira que esse apresentador tinha feito, de alguma maneira, fez com que o Will Smith perdesse a sua razão, perdesse a sua faculdade da razão, né? E deixasse as suas emoções tomasse conta naquele momento. E ele foi até em cima do palco e deferiu um tapa. Ou seja, a sua emoção gerou raiva, uma raiva desmedida e descontrolada, que fez ele, obviamente, né, tomar uma atitude incompreensível, ainda mais num evento dessa magnitude a nível mundial. Vocês lembram dessa repercussão? Lembram desse vídeo? Lembram dessa imagem ou não? Ou vocês nunca Sim, tiveram? Sim? sim, Vocês eu lembro. ficaram chocados quando vocês viram essa situação? Uhum, Eu fiquei bem chocado. Confesso para eu vocês que eu fiquei também. bem chocado. E eu peço para vocês o seguinte: alguém aqui, em algum momento da sua vida até hoje, já teve algum episódio parecido com essa situação que ocorreu com o Will Smith? Talvez não dias de fato, mas se não tivesse alguém, ou se você não tivesse, de alguma maneira, é, respirado, chegaria a uma situação dessas. Sim, se não tivesse maturidade, já várias vezes. Várias vezes. E o ambiente, por vezes, né, Daiane, assim como todos os demais que estão aqui nos acompanhando, por vezes ele nos tira, né, fora daquilo que é a nossa normalidade de controle emocional, nos leva numa situação um tanto quanto emblemática e que a gente toma algumas atitudes e a gente, depois que para, analisa, respira, a gente começa a olhar para aquilo e diz assim: mas não era eu. Não é o meu normal fazer uma situação dessa. Para trazer um pouquinho sobre o conceito de inteligência emocional, porque é importante a gente poder saber o que é inteligência emocional, ele não se trata apenas, né, em relação a saber ou não saber demonstrar sentimentos, né? Que aí é uma outra situação. Não vou entrar aqui, porque não é tema específico dessa pauta, mas alguns de vocês já devem ter ouvido falar, né? O nosso cérebro, a gente poderia dividi-lo, né, em self 1, self 2, um lado do nosso cérebro mais voltado à parte criativa, mais voltado à parte emocional. Então, as pessoas que, teoricamente, têm um desenvolvimento maior do self 1, poderia estar sendo desenvolvido aí uma parte mais emocional. São pessoas mais né, possível de se trabalharem relacionado com outras pessoas, convívio social e por aí vai. Então, são pessoas muito mais voltadas ao viés emocional. Tem mais facilidade de estar junto com outras pessoas, de alguma maneira também se tornarem mais carentes. Ou o Selfie 2, que acaba se tornando mais racional, é uma pessoa mais analógica, uma pessoa mais fria, não demonstra tantos sentimentos, né? Então aqui não se trata apenas de demonstração de sentimentos, mas principalmente reconhecer os meus sentimentos, ou seja, reconhecer a minha emoção, lidar a partir do momento que eu a reconheço, se eu estou num estágio de raiva, se eu estou num estágio de alegria, eu reconhecer em que estágio eu estou, e a partir daí, de forma inteligente, a gente saber como lidar, né? Para que isso seja saudável do ponto de vista físico e psíquico, né? E saber também no momento que a gente está em situações e vai acontecer, né? Se já não aconteceu, vai acontecer, em situações que possa nos colocar sendo uma ameaça para a gente agredir até fisicamente ou verbalmente uma outra pessoa,
Como que a gente vai controlar? Tenho certeza que alguns de vocês, em algum momento, já viu uma pessoa totalmente descontrolada, tomada pela raiva, as pessoas tentando segurar ela para que ela não vá de vias de fato contra uma outra pessoa. A pessoa pode até conhecer as suas emoções, mas ela não sabe como controlar. E aí eu trago essa temática para dentro do nosso ambiente de trabalho que eu vejo que é importante, né? Então, a capacidade de controlar-se a si mesmo e seus relacionamentos com os demais para verdadeiramente viver, né, a sua vida de uma forma melhor. Sempre quando a gente fala de emoção, né, eu vou trazer só aqui basicamente um conceito de emoção, que a emoção nada mais é do que a gente conseguir, né, provém lá do latim, removere, né? Que é agir de imediato, o quanto a gente tem uma capacidade de, a partir das ações que vêm até a gente não agir de imediato, né? A gente saber respirar, a gente saber, de alguma maneira, controlar as nossas emoções, né? E isso, obviamente, a gente trabalha aqui temperamento, a gente trabalha personalidade, que são principalmente personalidades, são coisas mais profundas, né? Não é da minha propriedade, porque isso estaria dentro da área da psiquiatria e principalmente da área da psicologia, mas tudo isso faz sentido, porque a partir do momento que a gente tem emoção e sentimento, a gente tem uma conexão. Dentro da mente blindada, a gente trabalha muito forte essa questão, né, de pensar. Então, a partir do meu pensamento, se eu mudo o pensamento, eu mudo o sentimento, se eu mudo o sentimento, eu mudo a ação. O meu sentimento e a minha emoção, a emoção nada mais é do que aquilo que a gente sente, daquilo que a gente vive dentro do nosso organismo, né? E de alguma maneira a gente vai colocar para fora isso através de um sentimento. O sentimento é a resposta. Quando não se consegue, primeiro, se conhecer, ter esse conhecimento das suas emoções, provavelmente a resposta que você vai dar, ela vai ser, de alguma maneira, incontrolada. E o legal que eu trago para mostrar para vocês não é genético. A inteligência emocional, diferente do que vocês possam imaginar, ela é uma habilidade, né? A gente fala que a gente tem hard skills e soft skills dentro hoje do viés da habilidade. Hard skills é qualquer habilidade que a gente possa ter de uma forma mais prática, né? Uma pessoa que tem facilidade aqui, por exemplo, né, de pegar um celular e mexer nele, né? Baixar um aplicativo, já saber lidar com esse aplicativo. Você trabalha numa empresa, o pessoal vai lá e faz uma mudança de um software, rapidamente você tem facilidade para poder mexer nesse software, né? Então, isso são habilidades práticas, né? A gente fala aqui hard skills. As soft skills, que são habilidades comportamentais, e aqui está a inteligência emocional dentro dela, são habilidades que podem ser desenvolvidas, desde que eu possa compreender quais são essas habilidades e, a partir daí, fazer uma análise de 0 a 10 quanto eu tenho desta habilidade. Talvez a maior dificuldade é a compreensão para a gente poder saber qual é a nota, qual é o nível de desenvolvimento dessa habilidade, né? A Dani até comentou antes ali, se tiver maturidade, né? E é um pouco disso, né? Se a gente souber qual é o nível de maturidade, isso facilita muito. As relações pessoais hoje, principalmente no ambiente familiar, no círculo de amizade, questões, relações sociais, e talvez maior complexidade no ambiente do trabalho, se tem muitos conflitos, e isso acaba se tornando, de alguma maneira, um impacto no nosso físico com doenças que a gente fala psicossomáticas, está muito conectado com a nossa imaturidade emocional. Não quer dizer que eu, aos 40 anos, sou uma pessoa madura do ponto de vista emocional. Idade não necessariamente pode ter uma relação direta com o nosso nível também de maturidade emocional. A gente não conhece pessoas que têm aí 50, 60, 70 anos e continuam com uma certa imaturidade emocional. Qualquer situação, elas acabam indo do 8 ao 80, trabalham muito com o viés da chantagem, né? Isso acaba acontecendo muito, né? Então, quer dizer que não tem idade, a nossa idade não tem uma relação direta. Agora, se a partir do momento que eu tenho esse discernimento e o conhecimento, que a inteligência emocional, que impacta tanto na nossa vida, que trabalha emoções, sentimentos, e a partir dessas dois pilares
é o que a gente vai agir e como a gente vai agir. São habilidades. Habilidades podem ser desenvolvidas. Parte do princípio que, a partir de agora, eu preciso e eu posso me desenvolver naquilo que, de alguma maneira, está me prejudicando. Faz sentido isso? Quando eu trago aqui os 5 pilares da inteligência emocional, a gente pode dividir esses 5 pilares basicamente em autoconhecimento, né? Então, a habilidade de reconhecer as próprias emoções, forças e limitações. Eu sou uma pessoa que, para enxergar de longe, eu tenho miopia, então eu acabo usando óculos, né? Quando eu uso um óculos, essas lentes que estão aqui, né, lentes artificiais, de alguma maneira elas acabam ajudando as minhas lentes naturais a poder enxergar, a poder ver a distância que uma pessoa naturalmente que não sofre de miopia consegue ver. Muitos de nós, infelizmente, sofre de uma miopia em relação ao quanto se conhece. E por não se conhecer, por vezes, acaba tendo comportamentos que não vêm ao encontro daquilo que deveria no ambiente que ela está. Olha só, quando a gente não se conhece, a gente vai agir e principalmente reagir àquilo que o ambiente está nos emanando de energia, emanando de informações, emanando de relacionamentos, e aquilo que ele emana para nós, a maneira como eu vou reagir, aí uma das leis da física, provavelmente vai ser de acordo com a minha maturidade emocional e o meu autoconhecimento. Para algumas pessoas, dente por dente, olho por olho, né? Aquilo que é um ditado já muito antigo. Se fez para mim, vai voltar na mesma moeda. Será que precisa? Por vezes as pessoas, quando estão num ambiente e alguém fala alguma coisa, né, que ela não gostou, ela se intimida, por vezes ela chora, por vezes ela fica emburrada. Então, a maneira como a emoção ela vai aflorar vai depender muito do seu autocontrole, e autocontrole quer dizer autoconhecimento. Hoje tem inúmeras ferramentas que nós poderíamos estar realizando para a gente poder se conhecer. É claro que não substitui aqui, né, pessoal, sempre profissionais que fazem isso, como a psicologia, né? Mas nós temos ferramentas hoje e é possível a gente poder ter noção, mesmo fazendo aí internet ou algum livro que vocês possam ter acesso, para vocês saberem qual é o nível de autoconhecimento. Se eu pedisse para vocês colocar 2 quadrantes aí, quais são as forças de vocês e quais são os pontos limitantes de vocês, num geral, olhando os papéis que vocês têm de pai, mãe, tio, tia, dindo, filha, filho, esposa, no ambiente de trabalho, eu tenho certeza que vocês vão colocar muitas das forças de vocês, ou, dependendo, vocês vão centrar e focar muito nas fraquezas ou limitações de vocês. Se eu pedisse para vocês hoje, quais são os 10 principais pontos limitantes da vida de vocês que, de alguma maneira, acabam impactando negativamente, que vocês não gostam e que vocês têm ou não têm a ciência que prejudica isso no dia a dia de vocês, nos diferentes papéis que vocês desenvolvem? Vocês saberiam? Se a gente... Pode falar, Daiane, sem problemas. Eu acho que não saberia os 10 pontos, não, assim, de dizer hoje. Acho que no dia a dia a gente acaba vivendo essas situações, né? Mas a gente não para analisar o que realmente está bloqueando a gente. E aquilo, por vezes, né, Daiana, é uma coisa que eu sempre costumo falar, vai depender de cada um, tá? Por que é importante ter autoconhecimento? Eu, Gilson, eu sei que quando eu não, de alguma maneira, eu estou num ambiente que eu não me sinto confortável, que eu não me sinto bem, isso é uma coisa muito natural, ou com pessoas, ou acontece uma situação inesperada, que eu não imaginava. Como que eu vou lidar com essa situação? Muitos de nós não sabem como lidar. E aí vem o frio na barriga, aí vem o nível da ansiedade, um nível de estresse. Para algumas pessoas não consegue falar, para outras pessoas chora, outras pessoas dá dor de barriga.
outras pessoas dá refluxo, constipação. Nossa, tem uma série de doenças psicossomáticas que elas ocorrem, principalmente por a gente não se conhecer, principalmente pela gente não saber lidar com as nossas emoções, que em algum lugar do nosso corpo físico, aquilo ali vai se instalar. Então, toda vez que a gente, e isso eu quero que vocês reflitam, pela falta nossa de autoconhecimento, toda vez que a gente receber uma carga de responsabilidade, de estresse, qualquer situação que saia dentro daquilo que a gente entende que deveria ser uma normalidade, é como se a gente estivesse ingerindo um agente patogênico que vai para dentro do nosso organismo. E ao ir para dentro do nosso organismo, em algum lugar ele vai se instalar. Pessoas têm enxaqueca fortíssima, que acaba, por vezes, tendo que ir para o hospital, fazer alguma medicação venosa para poder diminuir. Outras pessoas têm problemas seríssimos gastrointestinais. Tem outras pessoas que dá problema em pele, começa a dar manchas na pele, urticária. Tem outras pessoas que choram desesperadamente. E tem outras pessoas que a maneira como ele se sente coagido, ele acaba tendo que usar força física. E aí acontece como o Smith. Quando a gente está numa situação que não nos agrada, e a gente começa a confrontar, alguma pessoa começa a confrontar, vou falar aqui, por exemplo, num relacionamento, né? Falando do trabalho, a gente tem muitos relacionamentos dentro do trabalho, e uma pessoa que não tem controle emocional, invadida pela raiva, ela começa a acusar, começa a apontar para a gente, começa a falar palavrões de baixo escalão, começa a fazer a gente se tornar assim, né? Uma pessoa, meu Deus do céu, como eu brinco, né? Menor que uma tampinha de garrafa. Como que a gente vai reagir a essa situação? Vai defender do quanto eu me conheço. Como assim, Lúcio? Simples. Você sabe exatamente qual é a linha tênue entre você ter o equilíbrio emocional ou você explodir e daqui a um pouco você simplesmente partir para uma agressão verbal, uma agressão física? Se você não sabe, provavelmente, se você estiver numa situação de muita tensão, é provável que você em algum momento vai explodir, vai colocar essa tensão para fora de uma maneira verbal ou de uma maneira física. Se você tem autoconhecimento e você consegue entender até onde vai o seu nível de maturidade emocional para aguentar aquilo que a pessoa está falando, e quando você não aguentar mais, você diz, bom, ou eu saio daqui agora, ou vai acontecer uma situação muito ruim, e aí você diz, olha, faz o seguinte, quer ficar brigando? Pode ficar brigando. Eu vou sair, vou dar uma volta, eu já volto. E você sai para respirar. Porque você sabe que a partir daquele momento você já não tem mais maturidade emocional ou equilíbrio emocional. Então, o autoconhecimento, ele é sim uma ferramenta fundamental. O problema é que nos últimos anos, como se trabalha muito forte essas questões relacionadas na internet, as pessoas acabaram entendendo que isso é uma ferramenta de coach, isso é uma ferramenta... Não, gente, a gente precisa se conhecer. Conhecer qual é o nosso nível de maturidade emocional. E aí a gente vai entender também que em diferentes papéis, em diferentes ambientes, nós temos níveis de maturidade talvez diferentes. No trabalho, por vezes, a gente aguenta tudo. As pessoas nos sufocam, as pessoas nos humilham, as pessoas nos colocam em situações desagradáveis. E a gente aguenta, a gente é poderoso, a gente é forte, sou empoderado. E quando a gente chega em casa, não precisa de muito para a gente explodir, porque a gente não tinha, na verdade, maturidade emocional. O que a gente fez eu tenho um tanque de combustível para aguentar a pressão de determinados lugares, e aí eu pego esse tanque e em algum momento eu vou ter que descarregar em algum lugar. E aí eu posso descarregar em diferentes lugares. No meu filho, na minha esposa, no meu pai, na minha mãe. Aonde você, por não se conhecer, está descarregando tudo aquilo que você está pegando em determinados ambientes. E, ao contrário, é verdadeiro, tá? Tem pessoas que em casa não conseguem falar absolutamente nada, enche o seu tanque emocional de raiva, de coisas negativas, e é no trabalho que ela acaba, de alguma maneira, abrindo a sua válvula e despejando isso com os colegas. Se eu não tenho inteligência emocional,
a primeiro horário do dia, uma pessoa que veio de casa estressado, né? Um sentimento de raiva, despejou numa pessoa que não tinha nada a ver com aquela situação. Eu pego isso como uma plena verdade e eu faço disso o meu dia ser horrível. Levo esse sentimento para casa, faço a casa ser horrível e o dia fica automaticamente, né? Muito pesado. E olha que legal, e a gente precisa fazer ganchos. Semana passada, nós falávamos aqui sobre os 4 princípios. Um dos princípios lá da filosofia tolteca é a gente entender que nada é pessoal. Se eu entendo, eu me conheço e eu entendo que nada é pessoal, e uma pessoa dessas, seja em casa, ou seja no trabalho, ou seja em outros ambientes, vem e descarrega o seu desequilíbrio emocional para cima de mim, se eu tenho maturidade emocional e me conheço e sigo os princípios do que a gente trabalhou na semana passada, eu vou dizer assim, olha, ela falou tudo isso, mas não faz sentido. Eu não consigo ver isso, não vou pegar isso para mim. Eu não tenho nada que ver com essa situação. Vou botar para fora isso, sai daqui energia negativa, isso não me pertence, e aí eu continuo a minha vida, o meu dia a dia natural. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que têm um equilíbrio emocional muito grande. E ter equilíbrio emocional, maturidade emocional, não é escutar calado agressões verbais, agressões morais e simplesmente não dizer nada naquele momento, mas depois está com um problema seríssimo, gastrointestinais, problemas de enxaqueca, ela não sabe lidar com as suas emoções. Isso aí é uma miopia. Pessoas que têm maturidade emocional é que sabem escutar, sabem fazer os princípios tolteca, um deles, que nada é pessoal, se realmente não é pessoal, se realmente não faz sentido, se posiciona à frente da pessoa e diz, olha, fulano e tal, sinceramente, eu não estou conseguindo entender o que você está falando, mas posso te dizer que isso não faz sentido para mim, eu não vou pegar isso para mim, você resolve os teus problemas, porque isso não é problema meu, e você consegue simplesmente levar o seu dia a dia com tranquilidade. Agora, se você ali acha que tem maturidade emocional para ouvir tudo dentro do teu trabalho, mas levar isso para dentro de casa, desculpa, não tem maturidade emocional. Isso é uma miopia. Então, a primeira coisa, autoconhecimento. A segunda situação é a empatia, né? A gente nunca vai conseguir se colocar no lugar das outras pessoas. Isso é um ledo engano. Mas a partir do momento que eu tenho maturidade emocional, eu consigo chegar ao mais próximo de identificar e entender essas emoções alheias. E olha que legal, eu poderia substituir a empatia também por um dos mandamentos tolteca de não levar nada pelo lado pessoal. Quando eu não levo nada para o lado pessoal, eu consigo ter empatia, porque eu entendo que não é comigo a situação. O terceiro pilar, e esse aqui é um pilar fundamental que eu vejo, da inteligência emocional é a automotivação. Nós hoje, infelizmente, estamos dependentes de fatores, estamos dependentes de impulsos externos para a gente se motivar. Então, a minha motivação depende se eu ouvir uma palavra positiva, depende se hoje não chover, depende se o carro estiver tudo bem, depende do humor do meu gestor, depende do humor da minha... Gente, automotivação é a gente, a partir do momento que nós nos conhecemos, é aquilo que faz sentido para as nossas vidas, independente do ambiente externo que eu encontrar, não vai impactar o meu ambiente interno. Eu não posso viver de estímulos. Qual é a diferença de uma pessoa que vive de estímulos externos para quem é dependente de alguma questão química? Nenhuma, porque ambos dependem de algum elemento para viver feliz. Então, a gente precisa encontrar de que maneira aquilo que eu estou fazendo tem sentido para a minha vida. Se tem sentido o casamento, se tem sentido a maternidade ou a paternidade, se tem sentido o meu trabalho. O problema é que, por vezes, a gente acaba vivendo com muitas coisas que não têm sentido, a gente tem dificuldade de compreender qual é o malefício que aquilo faz, tem dificuldade de se posicionar e, a partir daí, fazer uma mudança, né?
Mas a primeira mudança é a mudança do pensamento. Mudar apenas por mudar, só vai acarretar em mais problemas lá na frente, porque a gente não resolveu aquilo que, de alguma maneira, né, acaba impactando. E aqui o que eu gostaria de fazer um adendo, tá? Entendo eu que uma das principais automotivações está na espiritualidade. Certa vez eu ouvi, independente da sua religião, independente da sua crença, mas certa vez eu ouvi e li num livro, tá? Muito interessante, e olha que eu também tenho muita vulnerabilidade e fragilidade, tá, pessoal? Não é porque eu estou falando aqui para vocês que eu sou o suprassumo e não tenho nenhum problema, tá? Mas hoje eu já consigo ter muito discernimento e autoconhecimento de quem é o Gilson. Mas de 0 a 10 tem um caminho grande ainda para me conhecer. Olha que coisa interessante, né? Mas voltando aqui para a automotivação. Eu li certa vez e para mim fez muito sentido pegar aquilo para mim. Toda vez que eu dependo de alguém externo, para o meu interno, é que está faltando espiritualidade. Se a gente pudesse entender que o nosso corpo, somente se a gente desenhasse numa folha, pensa você escorado numa parede, e você vai lá, pede para alguém desenhar com um lápis, uma caneta, né? Circular todo o nosso corpo. E aí você sai e você vai olhar para aquela parede, tem a imagem, né? De quanto você mede, a sua largura, tudo isso, né? Tá ali. E dentro está branco, né? Uma pessoa que dentro dela tem 100% de completude de espiritualidade, que acredita numa crença, que tem fé, é uma pessoa que não tem espaço para sentimento de negatividade ou a necessidade de receber estímulos externos para ela ser feliz. Ela está de bem consigo mesma, a partir do momento que ela tem esse nível de espiritualidade. Então, a automotivação, ela perpassa pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, saber aquilo que de alguma maneira me traz felicidade, o que faz sentido para a minha vida, né? Então, assim, quando a gente olha ao nosso redor, hoje de 0 a 10, tudo o que você está fazendo, quanto de fato tem sentido para a sua vida? E aqui eu falo principalmente no viés do trabalho, tá? Eu estou trazendo essa temática e a gente trabalha muito forte, né? No viés do trabalho, porque no trabalho é performance, né? Menos interferência. Quanto menos eu baixar o nível de interferência, maior performance as pessoas vão ter. Qual é a interferência? Muitas vezes as pessoas não gostam do que estão fazendo. Isso é uma interferência muito grande. E essas pessoas que não gostam do que estão fazendo, elas estão fazendo de alguma maneira ali forçada. Tem coisas boas e coisas ruins em todos os trabalhos, mas quando a gente gosta e faz sentido, a coisa ruim ela não é tão pesada. Quando a gente não gosta do que a gente está fazendo, qualquer coisinha que sai, né, que não é legal da gente fazer, que talvez a gente não goste de fazer, aquilo se torna um fardo pesadíssimo, né? E ao fazer aquilo que a gente não gosta, a gente fica com emoções mais negativas, uma delas é a raiva, gera um sentimento, né? Então a raiva gera um sentimento, e esse sentimento, em algum momento, ele vai ser colocado para fora, ou dentro da empresa, ou dentro de casa. Qual dos dois lugares você está colocando para fora? Habilidades sociais, que é a gente conseguir, né, de alguma maneira, ter relacionamentos benéficos, né, sociais. E aqui eu gostaria também de abrir um parênteses, pessoal. A gente não precisa ser a pessoa mais querida e mais curtida da nossa cidade, tá? A gente pode ter um ciclo ou um círculo de pessoas que a gente se relaciona pequeno, mas com pessoas que a gente se sente feliz, né? Quantas pessoas a gente acaba tendo que se relacionar, não por vontade própria, mas por necessidade? Essas que a gente se relaciona por necessidade, como se torna um fardo pesado, né, ao médio prazo. E as pessoas que a gente gosta de se relacionar, automaticamente a gente se sente mais liberto, a gente é aquilo que a gente é de fato na nossa essência. Para quantas pessoas a gente não é aquilo que a gente é de fato na nossa essência? Muitas pessoas. E nos forçar a ser quem a gente de fato não é, isso é muito ruim, né? Então, mas a gente tem que viver, a gente nasceu e a gente se constrói, né, para viver em sociedade. E aí, por último, né, pessoal, a autorregulação, ou seja, o autocontrole, a partir do momento que eu me conheço, a partir do momento que eu tenho emoções e sentimento, a ação, ou seja, o resultado disso, se eu souber me conhecendo,
eu vou saber, obviamente, controlar as minhas emoções. Tá? Então, esses aqui são os 5 pilares da inteligência emocional. E aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Me escreve aqui no chat, por favor, de 0 a 10, o quanto eu me conheço. Sendo muito sincero, quanto que você acredita? Pessoal, isso é uma nota de vocês. Eu jamais julgaria para vocês se isso está certo ou está errado. Mas escreve aqui no chat, por favor, de 0 a 10, o quanto vocês acreditam que você se conhece. Dá uma nota para isso. Rapidinho, vamos lá. Ih, eu acho que não tem ninguém aqui assistindo minha live. Ninguém colocou aqui uma nota, pô. Eu coloquei, a minha foi. Tô ligada Quanto? aqui. Então, peraí, será que... Ah, mas não tem aqui, não. A minha foi. Deixa eu tentar mandar de novo, só um pouquinho. Ah, tinha caído a minha internet aqui, pessoal. Por isso que eu não estava vendo. Voltei. Não consigo ver as notas de vocês. Sinceramente, não sei o que aconteceu. Mas, enfim, dei uma nota, avaliem aquilo que vocês acreditam, né? Vocês conseguem se reconhecer, ou vocês reconhecem que em situação hoje você perde a sua inteligência emocional ou a sua maturidade emocional? Vocês conseguem ter essa clareza hoje ou não? Sim, eu sim. Sim. É claro que, né, quando eu falo assim da questão relacionada com a idade, é óbvio que a gente vai ficando mais maduro em relação à idade, e a gente começa a olhar as situações de um ângulo diferente, né? Toda e qualquer situação tem diversos ângulos para a gente poder olhar. Mas, vocês colocaram aqui no minha nota depois deu 8, perfeito. Então, tudo a gente pode olhar de diversas maneiras, né? Principais sintomas das doenças que acabam acometendo as pessoas no ambiente de trabalho, quando não se tem inteligência emocional para lidar com as questões do dia a dia. Alguma delas, em algum momento, vocês já tiveram? Ah, eu já tive várias delas. Tem pessoas, né, que chega a dar taquicardia, vai no hospital porque acha que está dando ali um... Eu não consigo ver o slide. Para mim não tá passando os slides aqui. Tá Não? lá no da nota ainda. Então, peraí. O que aconteceu aqui com o meu... Agora apareceu. Apareceu? Agora sim. Tá. Apareceu na tela toda agora? Sim, agora sim. Show. Principais são sintomas das doenças mentais: constipação intestinal, náuseas, tonturas, falta de ar, insônia, irritabilidade. Essa que é muito clássica, né? Acho que tem duas clássicas aqui. Para algumas pessoas, a insônia está aí porque tem tantas pessoas tendo que, infelizmente, né, se tornar dependente de determinados medicamentos para poder ter uma noite de sono. Quem não consegue dormir direito, obviamente, vai ter um grau de irritabilidade muito maior. Provavelmente vai se alimentar de uma maneira que não é assertiva. É uma pessoa que provavelmente não cuida em relação a ingerir água, líquido, né? Principalmente água, que ajuda muito no seu corpo, né? Por vezes, a questão de esquecimento, uma questão muito, acaba se tornando muito presente, né?
queda na produtividade, você já não consegue saber, né, nem como trabalhar direito, né, dor de cabeça, dor no peito. Então, essas são algumas das doenças que acabam impactando, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né, sobre clima organizacional. Isso as pessoas falam muito, né, a importância de um clima organizacional. Assim como na nossa casa, assim como no ambiente de amigos, a gente tem um clima, a gente constrói um clima. O problema é que, por vezes, dependendo aonde a gente trabalha, esse clima ele acaba se tornando um pouquinho pesado, né? E a gente leva muito para a gente, para o nosso dia a dia, na nossa vida pessoal. Então, assim, muito daquilo que a gente acaba sofrendo na nossa vida pessoal, infelizmente, é resultado daquilo que a gente vive na nossa vida dentro da empresa. É todas as empresas? Não. Vai depender também do nível de inteligência emocional, daquilo que você recebe no teu ambiente de trabalho e como você responde sobre aquelas questões no teu ambiente de trabalho, né? Então, essa é uma situação bem importante, que acaba, por vezes, a gente não entendendo que aquilo que a gente está sofrendo de ansiedade, aquilo que, de alguma maneira, acabou evoluindo para um quadro de depressão, por vezes ele acabou iniciando, né, iniciou a sua jornada lá no ambiente de trabalho. A gente passa, no mínimo, 8 horas por dia dentro da empresa na qual a gente trabalha. Se a gente fizer um cálculo de quanto a gente fica em casa com os nossos familiares, versus o quanto a gente fica no trabalho com os nossos colegas, gestores e por aí vai, se eu sou um gestor, eu tenho mais responsabilidades ainda, sem sombra de dúvida, você vai validar que muito daquilo que acontece na nossa vida e que de alguma maneira inquieta o nosso pensamento e o nosso sentimento, vem do nosso ambiente de trabalho. Faz sentido isso para vocês ou não? Sim, faz sentido, sim. E aí a pergunta que a gente faz, né? Como a gente lidar isso, né? Como que a gente lida com o ambiente de trabalho que acaba se tornando um pouco tóxico, né? Porque tem, pessoal, a gente vai se deparar, a gente escolhe esposo e esposa, mas a gente não escolhe colegas de trabalho, a não ser se a gente é o dono da empresa. Senão, a gente não escolhe com quem a gente trabalha ou vai trabalhar. Simplesmente a gente trabalha, né? E a gente tem que lidar com pessoas que têm sonhos diferentes, que têm objetivos diferentes, mas principalmente, né, que se construiu em ambientes diferentes. Pessoas que têm as suas razões diferentes, pessoas que têm a sua inteligência e maturidade emocional diferente. E como que a gente lida com tudo isso? Volta aos slides de antes. Primeira situação, eu não mudo ninguém. Se alguém já foi um psicólogo por uma questão de terapia de casal ou qualquer outra situação, provavelmente você falou mais da outra pessoa do que de si. E em determinado momento a psicóloga disse assim, olha, eu entendo toda essa situação, né? Mas a gente não está aqui para tratar outra pessoa que ela nem está aqui. Você está aqui para se tratar, você está aqui para se desenvolver. Então, a gente, infelizmente, a gente não trata o outro. A gente tem que se conhecer e nos tratar, nos desenvolver enquanto comportamentos. Se a gente tem discernimento, serenidade sobre isso e a gente quer melhorar sobre isso, é o primeiro passo. Então, por isso do autoconhecimento, né? E aqui a gente poder conhecer o quanto eu sou razão e o quanto eu sou emoção, né? Isso é fundamental. Isso é fundamental. O quanto eu sou razão e o quanto eu sou uma emoção. E a partir disso, por isso da importância do Mente Blindada, que cada semana a gente vai trabalhando alguns tópicos. O tópico do emocional está sempre conectado, né? Porque tudo vai estar lá conectado com a nossa mente. Então, o nosso emocional, a questão relacionada ao nosso espiritual, a questão relacionada ao nosso físico. Uma pessoa que, por vezes, tem um nível de maturidade emocional, trabalha um ambiente de muita pressão, por vezes é uma pessoa que já entendeu que para ele poder
ter este equilíbrio emocional, ele vai na academia todo dia, ele faz muito esporte, muito exercício físico, porque lá no exercício físico ele consegue colocar para fora todo aquele sentimento de que, de alguma maneira, ele teve contato ao longo do dia. Então, qual é a sua válvula de escape? O que você faz no teu dia a dia para, de alguma maneira, você possa ter válvula de escape? Algumas pessoas gostam do silêncio, né? Faz sentido? Faz, mas, por vezes, não tem noção do quanto ele precisa do silêncio para viver, que quando vê, ele está isolado. E aí, obviamente, né, isso acaba se tornando uma doença psíquica. E aí fica difícil depois de você voltar a ter relacionamento social. Então, assim, tudo é questão de dose, né? Para a gente poder saber a dose certa daquilo que a gente precisa ser conhecido. Olha quanto eu falei essa noite do autoconhecimento. Não é apenas falar por falar, mas é o exercício principal que a gente tem que fazer. Tem uma questão que eu sempre falo, né? No final das palestras, que eu acabo trabalhando muito forte em escolas, né? Como eu até então, durante 12 anos, eu fui professor universitário e estou fazendo a minha jornada, né? De mudança, saindo do meio acadêmico, né? Para ficar excepcionalmente como empreendedor, que isso é uma questão que eu sempre quis, e aí isso, obviamente, não é uma reta e simplesmente finaliza. Isso é uma jornada, é um arco, né, da gente fazer essa mudança, para não sentir tanto isso também, né? Trabalho muito com professores, muito em escolas, né? Assim como quem trabalha no ambiente de saúde, e eu, por muito tempo, fui técnico em radiologia, então a gente acabava se deparando com muitas situações, né, delicadas, inclusive, com acidentes e por aí vai. Mas quem trabalha na área de saúde, né, quem trabalha, por exemplo, hoje em escolas, o quanto esses ambientes acabam sugando das nossas emoções, né? Muito. E aí a gente saber lidar com todas essas questões que de alguma maneira geram emoções fortíssimas, né? Sentimentos fortíssimos, e para que isso não vire uma doença, eu preciso me compreender, preciso entender até onde eu tenho inteligência emocional, quais são as minhas limitações, né? Quais são as minhas vulnerabilidades, para a partir daí eu começar a trabalhar elas e melhorar. Tenho certeza que tudo aquilo, todos esses elementos, todos esses estímulos externos positivos e negativos, eu vou saber lidar melhor, né? Porque, afinal de contas, se eu decidir trabalhar neste ambiente, e este ambiente, de alguma maneira, é um ambiente um pouquinho mais pesado do que outros ambientes, o ambiente não vai mudar. Quem muda sou eu. O ambiente não vai mudar. Quem muda sou eu. O outro não vai mudar. Quem muda sou eu. Mas esta mudança vai vir de encontro com o que eu quero, com o que faz sentido, com o que me faz feliz. Não apenas só ser feliz, porque também não é um mundo utópico, gente. A partir de agora eu só quero coisa que me faça feliz. Não vai rolar. Tem coisas que não nos faz feliz que a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer, faz parte. Agora a gente precisa saber equilibrar, né? Então, por isso da importância de relação do emocional com aquilo que temos como corpo físico e como o espiritual. Volto ao caso do Smith, né? Aqui demonstrou muito, né, a questão relacionada ao nível de maturidade emocional. Talvez não seria o Smith, talvez seria o Gilson, talvez seria a Karen, talvez seria a Daiane, talvez seria a Amélia, talvez seria a Karen, a Daisy, todos aqueles, né, vocês que estão aqui hoje nessa live, poderiam ter sido o Will Smith. Talvez em algum momento da vida de vocês já foram o Will Smith, que não conseguiram controlar as suas emoções e de alguma maneira tiveram um ato indelicado, indesejado, física ou moralmente, porque nem sempre é só as questões físicas, mas o moral ele é mais forte e fica mais tempo, né,
do que apenas uma ação física, mas vocês já tiveram, e depois vocês refletiram assim, meu Deus do céu, por que que eu falei aquilo? Nossa, por que que eu fiz aquilo? Nem eu sei. Eu sei que você não se conhece, tu não sabe qual é a linha tênue entre você emocionalmente conseguir ter razão, serenidade, discernimento para entender, compreender que aquilo ali não é teu, é da outra pessoa, e a partir do momento que você entende, se coloca no lugar da outra pessoa, você vai dizer para ela, olha, fulano e tal, chegou, olha, eu tô saindo, dá uma respirada, depois a gente volta a conversar, e por vezes a gente só precisa isso, não precisa de muita coisa, né? Mas primeiro eu preciso me conhecer. Isso é fundamental nesse período. Então, essas são algumas das questões que eu queria trazer para vocês aqui, para que vocês pudessem compreender, né, essa relação que existe entre inteligência emocional, né, e a relação com o nosso dia a dia, que é muito forte, né, que é muito forte, para que a gente pudesse, de alguma maneira, a partir do desejo de se conhecer, entender quais são os nossos pontos limitantes, compreender que boa parte dos nossos pontos limitantes comportamentais é uma habilidade e que a habilidade pode ser desenvolvida. Isso é uma questão de tempo, não é com um remédio, não é com uma palestra motivacional. Tudo isso, a palestra motivacional, um evento que você vai, tudo isso é muito importante. Ouvir outras pessoas, ler um bom livro, tudo isso vai ajudar a construir a pessoa que você deseja ser. Qual é a pessoa que você deseja ser do ponto de vista de inteligência emocional? Isso é fundamental. Tem uma frase, né, para terminar minha fala, depois eu vou abrir aqui para se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa. Tem uma frase que certa vez eu ouvi e que eu fiz disso para mim em relação à questão da inteligência emocional. Todas as manhãs, você pode fazer a partir de amanhã isso. Todas as manhãs você vai se levantar, quando você for no espelho, só está você, eu comigo mesmo, né? Então, só vai estar você com você mesmo. Você vai olhar no espelho e vai dizer assim, Gils, quem é você? E a resposta vai ser sempre a mesma. Eu sou as minhas escolhas. Então, ser feliz, querer trabalhar em determinado local, querer fazer alguma coisa, estar com uma pessoa, viver com alegria ou viver com tristeza, viver com raiva, tudo isso são nossas escolhas. Por vezes, sozinho, a gente não consegue mais ter boas escolhas. Por isso que nós precisamos nos apoiar em profissionais que realmente têm capacidade para nos ajudar. Se a gente está em quadros de alguma maneira, né, com nível de ansiedade alto, com depressão, com certas questões que são sérias, trate isso de uma forma séria. Se conheça e busque ajuda de profissional. O maior investimento que você pode fazer é em você mesmo. A partir do momento que você se conhece, você começará a entender, dentre todos os papéis e os ambientes que você frequenta, aquilo que de alguma maneira possa estar tirando você daquilo que é a rota da inteligência emocional. Mas não fuja dele. Escreva o que, de alguma maneira, lhe faz mal emocionalmente. E você vai trabalhar com esse problema alguns dias entendendo da onde vem esse sentimento e por que aquilo lhe afeta tanto e de que maneira a partir de agora você vai lidar com isso. Porque a gente não ganha fugindo, a gente ganha enfrentando. Em alguns momentos a gente precisa fugir porque a gente emocionalmente ainda não está preparado. E está tudo bem, mas é importante a preparação. Isso é fundamental, que a gente vai viver melhor. Sem doenças psicossomáticas, aquela dor no peito, aquela falta de ar, aquele desânimo, né? Aquela constipação, tudo isso, com certeza, ao longo do tempo, a partir do momento que você se conhecer melhor, enfrentar os seus problemas e desafios com aumento da tua inteligência emocional, automaticamente vai desaparecer. E você vai viver com maior
tranquilidade, serenidade e liberdade de pensar, de sentir e de viver. Então, o ambiente de trabalho, ele vai ser sempre o mesmo. Se alguém tem que evoluir e melhorar, sou eu. Até chegar um determinado momento que ou ele vai evoluir de alguma maneira, ou aquilo ali não vai fazer mais sentido para mim. Faz sentido isso, gente? Se sim, quero perguntas. Alguém quer falar alguma coisa, algum depoimento, alguma situação também relacionada à inteligência emocional do trabalho? Fica à disposição aqui, gente. Eu quero saber se fez sentido para vocês. Gilson, acho que fez sim muito sentido assim tudo que você falou sobre inteligência emocional e acho que a gente consegue aos poucos também ir se avaliando do quanto a gente evolui e do quanto a gente muda a nossa percepção sobre o que pode e não pode sugar a nossa energia, né? Essa mentalidade, eu vou falar por mim agora, tá? Essa mentalidade, a minha vem mudando muito daquilo que precisa ter o meu desgaste e daquilo que não precisa. Eu acho que isso sim vai rumando para realmente uma inteligência emocional, assim, para um avanço, para um amadurecimento. Então, coisas que uma vez me importavam muito, assim, o fulano falou tal coisa de ti. Hoje eu tô naquela fase de deixa ele falar o que ele quiser. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço, eu sei a importância que eu tenho dentro do ambiente de trabalho, para minha família, para os meus amigos. Então eu parei um pouco com aquela coisa de me importar com qualquer picuinha assim que sempre tem, né? No ambiente de trabalho tem e na vida em si tem. Eu acho que a gente também vai amadurecendo e vai deixando a vida da gente mais leve. Eu vejo que isso faz bem para mim. Antes, quando você falou de sintomas de que a gente está no estresse assim total, que a gente não está legal, o esquecimento para mim é nítido. Quando eu começo a falar incontrolavelmente e começo a esquecer as palavras do que eu quero falar, é porque a minha mente está cansada. E aí eu já me conheço e digo assim, não, Daiane, só um pouquinho, você precisa dar uma parada, distrair, vai para casa, faz uma coisa diferente, tá num ambiente de conflito, dá uma volta, vai tomar um café, vai pegar uma água, vai ver se as árvores estão verdinhas, bonitinhas, né? Faz aquela terapia momentânea assim para esparecer, né? Mas acho que a gente vai evoluindo e a gente vai aprendendo isso, né? É uma coisa que antes não se controlava e hoje que eu consigo me controlar. Eu não gosto de entrar numa confusão assim por provocação dos outros assim. Quando eu me entrego a um desentendimento é porque realmente eu estou no extremo. E aí eu digo, não, espera, essa não é a Daiane. Esses dias aconteceu um fato, eu disse, eu gritei não, porque não habitualmente não faço isso. Mas eu falei de uma forma muito irritada com uma pessoa. E aí depois eu saí, espareci, porque a pessoa não estava fazendo o que era para fazer. E depois eu voltei e eu disse, gente, só um pouquinho, a Daiane voltou, tá? Agora já sou eu de novo, eu já espareci, já tô de volta. E aí até riram porque falaram assim, nossa, quando tu fez aquela cara e falou daquele jeito, nós falamos só um pouquinho, ela não tá bem, porque ela não é assim. Então a gente tem que se controlar e também se conhecer e dizer, não, peraí, não era eu, né? Mas já voltei a ser quem eu sou. Perfeito teu depoimento, Daiane. E é bem isso. E é libertador, né? A partir do momento que a gente tem confiança de quem a gente é, e a gente sabe quem a gente é, os nossos valores, como é libertador a gente passar a não dar mais valor para aquilo que talvez as pessoas acham que a gente é, né? E essa questão relacionada também, a gente é humano, né? Em algum momento a gente vai errar. Com pessoas, talvez, que a gente gosta, pessoas próximas, outras talvez não, mas também a gente poder ter essa serenidade e voltar para si, né? Entendendo que a gente errou e também ter humildade, né? De pedir desculpa, enfim, isso tudo é inteligência emocional, pessoal, tudo é maturidade emocional. Excelente o teu depoimento, excelente, excelente. Muito bem, pessoal. Tem mais alguém que gostaria de compartilhar algo? A gente está aqui já, né? Quase 1 hora e 10 minutos aí de live, passou um pouquinho do tempo, mas tem muita coisa para falar. Às vezes a gente tenta fazer né, um compêndio aqui dentro de um tema tão grande, né? Trazer uma abordagem para vocês.
Nas próximas semanas, né, eu vou também trabalhar uma questão muito interessante, né? A educação financeira no impacto nas nossas emoções. Então, prepare aí, que é um tema que eu gosto muito de falar sobre finanças, e o dinheiro, as finanças, a gestão dele impacta muito dentro do nosso dia a dia, principalmente no viés das nossas emoções. Então, pessoal, em breve trabalharemos esse tema, tá bom? Agradeço a todos, espero que tenha feito sentido, né, aquilo que a gente trabalhou aqui. Vou validar se eu tenho algum livro digital, vou mandar para vocês, para que vocês possam ler. Um exercício que vocês devem fazer, então, poderiam fazer uma carta para si mesmo, tá? Explicando quem são vocês, né? O que vocês têm de pontos positivos, pontos limitantes, se aconteceu já algum episódio que você não gostou, escrevam uma carta, isso é bem legal para vocês fazerem, tá? Então, de autoconhecimento. Tá? Vou mandar depois o livro para vocês também, algum filme que vocês possam assistir. E cada live a gente vai ficando 1% melhor, blindando a nossa mente. Então, a todos vocês, mentes blindadas, obrigado por essa noite e até quarta-feira. Tchau, tchau.